Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, Amém. vamos ler com a ajuda de Deus o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. E agora nós vamos ler do versículo 30 em diante, onde se fala da primeira multiplicação dos pães. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 30. A primeira multiplicação dos pães, é onde que vai falar, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Aqui diz assim, querida irmandade. Glória a Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito como tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas e que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele, eles disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse sentar em todos, em relva, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, e de 50 em 50, e tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Até aqui, amados. Nós vamos ler até essa passagem. Vamos ver aqui, né, amados, que aqui no primeiro verso, aqui que é o versículo 30, nesse versículo 30, nós temos aqui que os apóstolos, né, que são os discípulos, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e como tinham ensinado. Então vejamos aqui, amados, se vocês entrarem aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, e ver que Jesus deu uma ordem a eles aqui, para que eles fossem e anunciar. Vocês podem ver aqui no versículo 7, por isso que no versículo 30 é a resposta que os discípulos deram para Jesus, contando as maravilhas, as missões que ele tiveram, que é aqui aonde que nós vamos ver aqui sobre a missão dos 12 discípulos, né? Do que são os apóstolos de Cristo. Veja aqui no versículo 7, o Senhor Jesus chamou os 12 a si e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos e ordenou a eles, né, que ensinou a ele, deu os ensinamentos e tudo o que eles tinham que fazer. Então o Senhor deu o poder para eles expulsar os espíritos malignos, também a cura e principalmente falando sobre o evangelho do reino de Deus.
E aqui eles foram. Eles ficaram maravilhados, porque o Senhor, através de dar um poder para eles, o Senhor estava com ele. E eles usaram esse poder nas casas. Teve casas que eles entraram, tinha enfermos, tinha casas de endemoniados, e aí eles voltaram. E quando eles voltaram para Jesus, aqui no versículo 30, eles contaram tudo, e que tinha feito, e como tinha ensinado. Está vendo, Irmandade? Vocês estão percebendo como o ensino é muito importante? O ensino, ele enobrece. O ensino, ele traz luz para nós. Os discípulos foram ensinados por Jesus Cristo e pediu para que também ensinasse as pessoas aonde eles iriam, nas casas que eles estariam. E aqui, os discípulos, fielmente a Jesus Cristo, eles fizeram tudo, contou tudo, como tinha feito e como o que tinham ensinado. Aí nós vemos aqui, irmãos, no versículo 31, que vocês podem ver aqui, Jesus disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque, irmãos, eles também estavam cansados. Eles também, nós vemos aqui na palavra, né, que esses discípulos aqui, irmãos, ele contando todas essas obras, então o Senhor levou ele para um deserto, porque eles estavam também cansados e veio nessas jornadas que o Senhor preparou para ele. Então, eles também não tinham aqui, ó, por que que o Senhor falou assim, ó, vinde aqui à parte, a um lugar deserto e repousai? Por que que Jesus está convidando os seus discípulos para ir para o deserto? A resposta está logo em seguida, porque havia muitas, quer dizer, muitas pessoas que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, todo momento ele estava chamando eles. Então, eles não tinham tempo para fazer uma refeição, não tinha tempo para comer, descansar, porque vinha um, saía, vinha outro, saía, vinha, então eles estavam ali e não dava muito para os discípulos conversar com Jesus, e o Senhor Jesus, vendo isso, ele já falou, vamos nos retirar, vamos a um deserto, porque vamos repousar, porque assim vocês vão descansar. E o que nós aprendemos isso, irmãos? Tem momentos na nossa vida que Jesus nos leva para o deserto. O que é um deserto? É um lugar sós, um lugar calmo, um lugar que não há ninguém. Espiritualmente também, irmãos, nós temos essa situação. Às vezes, vocês podem estar abandonados, alguém desprezando vocês, não querem a vossa presença. Às vezes você se sente menosprezado, pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser no trabalho. Mas por quê? Porque se você é um servo, uma serva de Deus fiel ao Senhor, então as pessoas às vezes te façam isso. E isso é um plano também do Senhor na vida de cada um de vocês. Por quê? Porque no deserto a gente conversa com Deus, a gente tem mais tempo para falar com o Senhor. Nós, embora não entender direito, ficamos com algum sentimento, mas quando você lê as Escrituras, você entende que o Senhor separou esse tempo de deserto justamente para te fortalecer, justamente para você estar mais próximo ao Senhor. Orar, buscar ao Senhor, clamar, buscar entendimento, para que você, quando voltar, você volte instruída ou instruído da presença do nosso Senhor Jesus. Está entendendo, meus amados? Então, por esse motivo, irmãos, que aqui a gente vê o trabalho de Deus na nossa vida. Agora, no versículo 32, eles foram sós, está vendo? Ó? O Senhor Jesus entra com eles no barco, eles estavam sós, não havia mais ninguém além daqueles 12 discípulos com Jesus Cristo, e, em particular, ele vai para um lugar deserto. Então, você viu que Jesus não levou em outra cidade, não levou em outra cidade, não levou em outro lugar para eles se divertirem, para eles descansarem, materialmente dizendo, com diversão. Ele levou para um lugar deserto. Bom, deserto, nós entendemos que não há nada, só Cristo e eles.
E espiritualmente, irmãos, muitos de nós estamos no deserto, sabia disso? Muitos de vocês, por desprezo, por tudo, alguma coisa, vocês estão no deserto. Não se entristeçam com isso. Pelo contrário, procure e fale assim: Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor requer alguma coisa de mim? O Senhor quer alguma coisa da minha pessoa? E de repente, irmão, Deus visita o teu coração, o Senhor visita, você vai buscar Ele em oração, e Ele vai te fortalecer no teu espírito, tá bom? Vejamos aqui, então, irmãos, já nesse versículo 32, quando ele levou no deserto, aqui dá para ver, né? Que sempre Jesus levava, 3 vezes o Senhor levou eles, a viagem de Jesus ao deserto. Isso aí você pode ver em Lucas, no capítulo 9, versículo 10. Você pode ver também no livro de Marcos mesmo, no capítulo 4, versículo 35, né? Capítulo 5, versículo 1, 21, 22, os versículos. Bom, enfim, ao Senhor, ele nos leva ao deserto. Depois, a multidão, quando viu aqui no versículo 33, a multidão viu partir e muitos o conheceram. Irmãos, não tem mais. Jesus, ele fez tantas obras que não tinha mais como não ser conhecido. Pelas obras e pelo que o povo estava vendo que era Messias. E o povo, alguns estavam reconhecendo Jesus como Salvador. Outros ainda não, porque a multidão são várias pessoas, cada um pensamento, cada um uma forma de entender. E Jesus, então, quando ele partiu, aquela multidão viu, conheceram, e, lógico, quando ele saiu pelo barco, ele ia ir para outra banda ali da terra. E eles, então, por via das terras ali, eles chegaram aonde Jesus ia chegar, e chegou primeiro que o Senhor Jesus, inclusive. Você vê aqui que eles correram para lá a pé. Irmãos, quem ama Cristo, né, amados? Não importa se está a pé, se está com carro, eles vão servir o Senhor de tudo quanto é forma. E esses homens aqui estavam a pé e eles levaram, né, todos aqueles que estavam de todas as cidades e chegaram primeiro que o Senhor Jesus e aproximou-se do Senhor Jesus. Eles não eram só homens que estavam aqui, irmão. Tinha mulheres, tinha as esposas, tinha filhos, tinha crianças. Provavelmente eles aqui não estavam trabalhando, provavelmente eles estavam com dificuldade até de trabalho. E pelo que nós vemos aqui, irmãos, eles estavam desprovidos também. Não tinha mantimento. E tudo por amor a Jesus. Olha só, querida igreja, o que é a fé? Eles deixaram as cidades, muitas cidades se reuniram e foram, não mediram os esforços, e foram ao encontro do Senhor Jesus. E como eu disse a vocês, eles não tinham comida, só pouquinha comida. Entre toda aquela multidão, só tinha 5 pães aqui que nós vamos ver, né? E 2 peixinhos. Veja bem. Muito bom, irmãos. Então, nós vemos aqui que essa multidão, quando ela correu, ela foi ali, nós vemos aqui que Jesus, depois, no versículo 4, 34, ele diz assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Aí o Senhor Jesus começa a dar os seus ensinamentos de novo. Amados, presta bastante atenção sobre esse assunto. Jesus sempre ensinando o povo. E nós, irmãos, hoje, nos dias de hoje, temos que aprender aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque a Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo. Então, aqui estão as palavras de Jesus para aquele povo, e a mesmo povo hoje somos nós, porque pela fé nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então também temos que ser ensinado como Jesus ensinou os discípulos. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui lendo a palavra, mas pela palavra eu estou sendo ensinado e vocês também ensinados. Nós juntos aprendemos com a palavra de Deus.
o que o Senhor Jesus estava aqui ensinando. Então, veja, irmãos, que Jesus, ele teve uma grande compaixão. E essa compaixão, veja que ele, vendo isso, essa compaixão, e vendo o povo que não tinha, né, irmãos, vamos dizer, o pastor, eram ovelhas perdidas de ensinamento. Como pessoas, eles tinham a casa deles, eles se cuidavam, mas a vida espiritual deles estava degradado, não tinha pastor, espiritualmente dizendo, na vida dele. E Jesus, o pastor fiel, estava lá bem à frente deles. E Jesus, olhando para eles, o Senhor Jesus teve uma compaixão tão grande, mas tão grande por eles, e aí foi onde que Jesus pegou e falou assim para eles, né? Porque, olha só, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o Senhor Jesus começou a ensinar. Você viu que hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos Jesus como pastor, é Ele que está ensinando nós como Ele ensinou esse povo. E como Ele ensinou essa multidão, hoje nós estamos aprendendo com Ele também. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, abre aí o livro, vamos abrir aqui o livro, nós estamos falando sobre essa parte, vamos ver o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 40. Vamos dar uma olhada lá. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Olha o que diz aqui no versículo 11. A profecia, porque o livro de Isaías, irmão, foi o profeta que mais falou do Messias, que é Jesus Cristo. Falou do Messias, falou de Cristo, foi esse profeta. Ele é um profeta messiânico, falando de Cristo. Agora, veja bem, aqui nesse verso diz assim, Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Que coisa mais linda. Jesus olhou para todo aquele povo, irmão. O Senhor abriu os seus braços e começou a recolher todos. Viu que Jesus nunca despediu ninguém, irmãos? Nunca despediu ninguém vazio. Você acha que Deus vai despedir de você vazio, irmão? Vazio, irmão? Você acha que o Senhor vai nos deixar vazio? Pelo contrário, todos aqueles que querem e amam Cristo será sempre cheio da glória de Deus, será cheio do Espírito. Vocês vão ter muita alegria no coração, porque Cristo nos ensina. E aqui, pela fé, irmãos, pela fé, o Senhor está com os braços abertos, abraçando cada um de vocês, pelo poder da sua santa e bendita palavra. E vocês estão sendo recolhidos para si, para Ele, para Ele. Irmãos, Ele não vão deixar vocês de jeito nenhum. Nenhum de vocês vão perecer. Todos estarão na presença do seu Senhor, o sumo pastor. Vamos também abrir, irmãos, aqui na palavra de Deus. Vamos voltar lá em Marcos, né? Com licença aqui. Glória ao nome do Senhor. Vamos aqui olhar, abre aí o livro de Marcos, que nós já lemos, né? No capítulo 1. No capítulo 1, quero mostrar uma coisa para vocês, no versículo 40, sobre a cura do leproso. Olha que interessante essa passagem, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Veja bem essa passagem aqui. Para vocês verem, irmãos, que quando Jesus viu aquela multidão, ele viu que aquela multidão não tinha alguém que poderia cuidar deles, da alma dele, não tinha uma liderança. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, mas aquilo era mais interesse deles mesmo, interesse próprio. Nós vemos aqui que ele tinha um interesse próprio, aquele povo, né? Mas essa necessidade das ovelhas era muito grande. Encontrou Jesus e eles se submeteram ao encontro de Jesus. Por isso que cada um de vocês, nós vamos para Cristo, né? Então você vê como vocês têm necessidade de alguém pastorear a vida de vocês.
e esse alguém é Jesus Cristo, nós precisamos de Cristo em nossa vida. Vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos ver o que aconteceu nesse momento. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se em joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movendo de uma grande compaixão, outra vez, aquela grande compaixão que ele teve lá no deserto com aquele povo, Jesus esteve com este homem, mesma compaixão, ó, e movido, né, de uma grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, onde Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e advogar o que aconteceu. E de sorte que Jesus lá não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se para fora os lugares desertos. Lá vai Jesus para os lugares desertos. E todas as partes ia até com ele. Então, a multidão continuava indo ao encontro de Jesus. Então, o que esta passagem nos ensina aqui, meus amados? Glória ao nome do Senhor. Que isso aí cumpriu tanto no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, e aqui Jesus mostra para esta ovelhinha aqui, que estava doente, e o Senhor toca nele e fala que quer que ele seja limpo, e ele foi curado na hora. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que realmente Jesus é o seu pastor, o sumo pastor. Ele cuida de cada um de vocês. Ele cuida de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Voltamos agora, meus amados, aqui para o outro verso. Glória a Jesus. Aqui diz a palavra, irmãos, no versículo 34, deixa eu ver aqui. Sim, no versículo 35. Aí Jesus estava ensinando muitas coisas. Aqui Jesus fazia as libertações, tinha enfermo, ele curava. E como, no versículo 35, como o dia já fosse muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. O próprio discípulo falando para Jesus: despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre o pão para si, porque não tem o que comer. Então, irmãos, veja nesse versículo 35 e o versículo 36, nós vemos aqui, né, que depois nós vamos ver que era quase 5.000 homens que nós estamos aqui, vendo aqui. E esses discípulos, irmão, chegou para ele e falou: olha, Senhor, esse lugar está deserto. Olha só, irmãos, como nós somos fracos. Vamos ver como somos frágeis. Nós olhamos pelos olhos da carne, nós olhamos a circunstância que acontece aqui, em nossa volta. É o que esses discípulos viram também. Eles não estavam com o Senhor Jesus? Eles não viram muitas obras com o Senhor Jesus? Viram. Mas olha só o que os discípulos fazem. Os discípulos vê o que está a circunstância do momento. Ele vê, e assim somos nós também. Nós vemos o que os nossos olhos mostram. Mas esses discípulos, quando ele usou a palavra que esse lugar é deserto, então nós vemos aqui, irmãos, que eles estavam muito preocupados, porque o povo não tinha comida, o povo precisava de água, de comida, precisavam descansar, né, ir para suas casas, mas como estava muito longe, de noite eles não iam viajar, eles iriam para as aldeias comprar os alimentos. Aleluia, Jesus. E isso é o que todos nós fazemos, irmãos. A nossa fé humana, né, nós humanos, a nossa fé fica muito pequena, e às vezes algum perde a fé com certa circunstância que acontece na vida da gente. E é aqui que Jesus mostrava, né,
Glória a Deus. Então, os discípulos pediu, mande eles embora. Mande eles embora, Senhor Jesus. Olha a resposta de Jesus aqui, no versículo 37. Ele, que é Cristo, porém, respondendo, lhe disse, dai-lhe vós de comer. Quer dizer, os discípulos pedem para Jesus, que dispensa quase 5.000 homens, além de mulheres, né? E suas crianças, porque isso aí está escrito lá em Mateus, né? Ele já vai ser mais claro sobre esse assunto. Lucas também. Marcos falou mais homem. E aí, Jesus pega e passa para ele, não, é vocês, dê vocês de comer a eles. Aí os discípulos responderam, iremos nós, compraremos, quer dizer, nós vamos até as aldeias, vamos comprar 200 dinheiros de pão para dar e de comer? Jesus responde para eles, quantos pães tendes? E de ver. Quer dizer, nem eles tinham pão ali. Falou, quantos pão tendes? E de ver. E eles foram procurar. E aí, sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou a eles. Vamos ver aqui, irmãos, nesse 37, que Jesus respondeu com uma ordem. Eles estão falando para ele, quer dizer, quando eles estavam falando com Jesus, ele estava ordenando, né? Ah, Senhor, despede eles, que vão para as aldeias comprar pão. Aí Jesus vai e responde com uma outra ordem. O nosso Senhor Jesus respondeu com outra ordem, dizendo, dê vocês os pães, dê vocês, vê o que tem aí, dá de comer ao povo. Irmãos, e sabemos que aqui os discípulos estavam vendo de, glória a Deus, aquilo que estava faltando. O discípulo via a necessidade de comida. E quando ele viu 5 pães e 2 peixes, irmãos, para 5.000 homens, fora mulher e crianças, que já era um número elevado, com 5 pães e 2 peixes, os discípulos viram que isso é problema, isso aí não ia alimentar pouca pessoa. Algumas pessoas ali. E os pães, irmãos, não é igual ao nosso pãozinho francês. Ele é um pão mais achatadinho, né? É um pão pequeno. E aqui nós vemos eles aqui que... Ele falou, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Aí o Senhor Jesus olha para ele, isso, Marcos capítulo 6, isso também, isso, 30 ao 44. Louvado seja Deus. Irmãos, veja, nós estamos aqui e Jesus disse isso para eles. Quando o Senhor falou isso para eles, eles ficaram meditando e quero passar para vocês. Nós que estamos aqui na Terra, irmãos, nós temos uma visão e a nossa visão é vaidade, não é tão real, embora você veja uma realidade com seus olhos, mas isso é vaidade. Enquanto os discípulos se preocupavam pela falta de alimento, Jesus focou nos alimentos que tinha lá. Dai vós de comer. Ele mesmo falou, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, tá bom. Então, o que vocês fazem? Vocês vão dizer para eles que eles se assentam em grupos, né? De 100, em grupos de 50, e o Senhor falou, pegou os pães, 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus, em nenhum momento, se preocupou de ter falta de alimento para toda essa multidão. Igreja, amados, nós temos que aprender com Cristo Jesus. Quando você olhar para uma situação difícil na tua vida, não olhe o que não tem, olhe o que você tem nas tuas mãos e que Cristo pode multiplicar na tua vida. É isso que Jesus está ensinando, como ele ensinou para os discípulos, alimentando o povo. Hoje Cristo nos ensina pela sua palavra. Às vezes, vamos dizer materialmente, Jesus disse aqui para eles, olha só, quando foi sentado, e Jesus tomou ali os 5 pães e 2 peixes e levantou os seus olhos ao céu, para o nosso Deus que está lá. E ele fez uma oração. Não está escrita a oração que ele fez,
mas ele abençoou, né, os pães, abençoou tudo ali e repartiu os pães, os peixes. Então ele fez uma oração, dando graças a Deus, e ali foi repartido e passou para eles. E como eles eram 12 discípulos, então cada um teve um cesto, um recipiente mais fundo, mais comprido, né, grande, e foi colocado nesses cestos. Todos aqueles pães repartidos para os 12, e os 12 saíram para alimentar. Irmão, veja bem, o que nós aprendemos com isso? São mais de 5.000 pessoas, meu Deus do céu. Os cestos, 12, com 5 pães e 2 peixinhos, dividido em 12, meu Deus do céu, como que isso seria? Mas aí que está o milagre de Deus, o milagre de Jesus. Quando eles colocavam a mão, o Senhor estava multiplicando. Todos eles comiam, se fartaram, como está escrito aqui, eles foram comendo, e o Senhor foi fazendo aquele milagre. Imagina Pedro, imagina os demais discípulos, todos se alegrando naquele momento, que o Senhor Jesus deu alimento até eles, como está escrito aqui, ó. E levaram, né? Olha o que disseram aqui, ó. E todos comeram e ficaram fartos. Irmão, você sabe o que é uma pessoa estar farta, uma pessoa estar satisfeita? É uma engorda. Quem come bem, se alimenta bem, engorda, não é assim que a gente vê? Por exemplo, se nós almoçamos uma comida boa, uma comida gostosa, a gente repete 2 vezes, né? Vamos falar aqui, nosso termo do Brasil, uma feijoada, é difícil alguém comer só um prato só. Vai repetir, mas já está até satisfeito, porque já fez um prato bem caprichado. Mas vai repetir por quê? Porque é saborosa. Irmãos, os discípulos davam a eles e eles comiam, mas comiam até repetiu. E aí ficaram fartos, como se engordasse, estavam bem satisfeitos, tinham um alimento. E o que o Senhor está nos ensinando é o seguinte, irmandade: se um dia as provas, as lutas, né? E às vezes na sua casa possa estar faltando alguma coisa, e nós temos assim esse pensamento: meu Deus, está faltando um óleo, está faltando o açúcar, está faltando, sei lá, alguma coisa, um alho, coisa assim. Mas o que você tem no momento, foca naquilo que você tem no momento. E em nome de Jesus Cristo eu vou fazer isto aqui. E ninguém vai passar fome, pois o Senhor, Ele multiplica. Ah, em nome de Jesus, tem um pãozinho e tem filhos, e um pão só para dividir para o marido, esposa, e 1, 2 filhos ou 3 filhos. Irmão, se você crê com um pão francês, estou dizendo pelo poder da palavra de Jesus, se uma família chegar a uma certa necessidade dessa, com a oração da fé e focando, falar: Senhor Jesus, pelas escrituras eu aprendi. Olha aí como que a gente aprende. Eu aprendi, foi um ensinamento na minha vida, que hoje posso estar passando alguma necessidade, mas se este pãozinho é 50 gramas, um exemplo, 50 gramas, que um adulto pode comer até 3, 4, 5 pães. Tem adulto que consegue comer isso aí. Mas um adulto natural, acredito que 1 ou 2 pães já satisfaz a pessoa com manteiga ou com alguma coisinha. E a pessoa orar e falar: está aqui eu, minha esposa, meu filho ou minha esposa, enfim, faz a oração, reparte o pão e dê cada um deles. Pois o Senhor é poderoso de multiplicar e a pessoa ser satisfeita. Quantos testemunhos que nós temos que o Senhor alimentou as pessoas com água, somente água. Orou ao Senhor e deu aos seus filhos águas, e os filhos não reclamaram de fome, pois Deus os sustentou. Então, amados, nós temos que entender que quando nós estamos com Jesus Cristo, Ele é tudo na nossa vida. Ele supre a necessidade de cada um de nós. Então, não se desespere, porque às vezes a sua casa possa estar faltando algum alimento e não está dando para você.
como você fazer? Faça como Jesus. Enquanto os discípulos ficou preocupado e de 200 dinheiros para ir buscar pães, para alimentar toda aquela multidão, Jesus estava olhando os 5 pães e os 2 peixes. Com 5 pães, 2 peixes, Jesus fez os milagres. Irmãos, como que os milagres são feitos? É através da fé que nós temos em Cristo. Jesus diz, tende fé em Deus. Lembra disso em Marcos, capítulo 11, versículo 25, né? Então, queridos, lembra dessa passagem. E assim o Senhor fez esse milagre. Então, vemos aqui, amados, louvado seja Deus, que quando o Senhor Jesus fez eles assentar, eles se reclinaram, né? Para eles almoçar, porque era assim que eles almoçavam. Eles se reclinavam, na época, para almoçar, e assim eles comeram. E aqui nós vemos aqui que Jesus falou que eles estavam ali naquelas relvas verde, erva verde. Bom, se o capim, erva era o capim, sobre o capim, estava verde, então não era inverno e também não era outono. Provavelmente poderia ser a primavera, porque os capins estavam verdes naquele lugar. Então, provavelmente isso pode ter acontecido numa primavera. E aqui nós vemos, irmãos, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, nesse olhar de Jesus. Por isso, igreja, vamos aprender. Jesus está nos ensinando todo momento. Por isso nós temos que andar com Jesus Cristo, andar como ele andou, ter o caráter dele, a integridade como ele tem. Ele olhou para o céu, numa posição, imagina assim, irmãos, ele pega os pães, os peixes, ele olha para o céu, uma posição de piedade, né? Ele está fazendo assim, uma posição bem piedosa, glória a Deus. E aquele momento da oração, ele faz aquela oração, claro que aqui abençoou, Marcos não registrou a oração, mas foi feito, Jesus. Isso ensina a todos nós, que durante as nossas refeições devemos fazer as nossas orações dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai pelo pão que Ele nos deu todos os dias da nossa vida. Infelizmente, igreja, nós somos ingratos. É uma verdade. Me perdoa o modo de falar, sabe por quê? São poucos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês guardem em vocês e Cristo. Quais de vocês que dobram o joelho agradecer a Deus pelo café da manhã, agradecer a Deus pelo seu almoço, pela sua refeição, pelo seu lanche da tarde e pelo seu jantar? Qual de vocês fazem isso diante do Senhor Jesus? Diante de Deus? Muito poucos, irmãos, são muito poucos. Nós somos ingratos demais. Só que Deus, ele, sabe aquela oração que Jesus disse, Pai nosso que estás no céu? E aquela passagem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? A maioria, todo dia tem o pão na mesa, tem o almoço na mesa, e não ora. Mas Deus faz a parte dele, ele dá alimento, e nós somos ingratos. Precisamos ser mais gratos a Deus, irmãos. Vamos aprender isso. Vamos pedir para o Senhor. Vamos pedir para o Senhor. Senhor, abençoe o meu alimento. Não, irmão, os alimentos de hoje em dia, não são alimentos mais puros. Tudo que você pegar numa embalagem, você vai ver que tem alimento, tem conservante, ele tem ácido não sei do que, tem isso, tem aquele negócio. Então, irmãos, veja, hoje, leite de caixinha é puro, puro mesmo? Não é mais. Vocês sabem disso. Outros alimentos, né, são industrializados. Hoje, é muita mistura, é tanta mistura, que não é mais... Quem é dos antigos sabe disso. Muitas manteigas não são mais puras, muitos, né, requeijão que tinha na época são misturados hoje, põe amido, e vai aumentando um monte de substância, e vão colocando, e tantas coisas artificiais. Irmão, nós não somos artificial. Nenhum de nós somos artificial.
Então, os alimentos, muitos alimentos têm sabores artificiais, cheiros artificiais, enfim, muita química tem nessas coisas. Agora, você imagina a gente não orando. E o que diz a palavra? Se a gente ora pedindo a benção de Deus sobre o alimento, pedindo para que aquele alimento seja também, porque a oração santifica o alimento. Sabe que Deus pode nos guardar com saúde? Irmãos, as coisas hoje tem muitos alimentos transgênicos. Nós não sabemos o que vai ser lá no futuro. Ainda não sabemos ao certo. Mas os alimentos transgênicos veio do ano, salvo erro, 2006 ou 2007 para cá. E essas crianças que nasceu de 2007 para cá, tá comendo muito alimento transgênico. E os antigos comeram alimento mais puro. E olha que nós estamos caminhando para esse tipo de alimentação, né? E veja, meus amados irmãos, por isso que hoje tem alimentos, né? Com datas ali, e depois de passar de uma certa data, eles vão se decompondo. Nas latinhas tem aqueles antióxidos lá, que passa, mas se amassar a lata, aquilo lá desprende e vai para o alimento, contamina o alimento. Então, veja como que nós estamos nos dias de hoje. E ainda a gente não agradece a Deus, não dá graças a Deus pelo alimento, e você vai comendo o alimento de qualquer jeito. Vamos ser mais gratos ao Senhor, amados. Vamos fazer mais oração de agradecimento por tudo que nós comemos. Vamos. Ensina os seus filhos para que o nosso alimento seja... O Senhor não falou ali em Marcos, capítulo 16, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se tomarem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Irmãos, quantas coisas de porcaria que nós já devemos ter comido. Não é mesmo? Então, fica aqui uma reflexão para nós, esse ensinamento que nós aprendemos de agradecer a Deus pelos alimentos, como Jesus. E voltando, chamando a atenção de todos vocês, amados, voltando, chamando a atenção de todos vocês. Meus queridos, glória a Deus. Quando surgiu os problemas na vida de vocês, quando vocês sentem que alguma coisa está acabando na sua casa, foca naquilo que tem na tua casa. Se você só tem lá um arroz e um feijão para comer, foca nesses dois e diz, em nome de Jesus Cristo, te dou graças a Deus pelo esse arroz, por esse feijão, não tenho a carne, eu não tenho peixe, eu não tenho frango, eu não tenho, Senhor, hoje, eu não tenho hoje uma mistura, mas ainda tenho esse pouco feijão e essa pouco arroz que vai dar agora para o almoço. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer uma grande obra na minha vida, multiplicar. E aí você come com aquela fé, os seus filhos não passam fome, é sustentado pelo poder da oração que você fez a Deus, o Senhor vai te dar resposta. Glória a Deus. Irmãos, dentro desse assunto, eu acho que foi em 2001, Deus me mandou, junto com os irmãos em São Paulo, numa missão no norte de Minas. E nós fomos com uma van e já tinha levado bastante alimento. E veio um irmão e ele trouxe 2 cestas básicas. Irmãos, pensa naquela cesta básica das grandes, aquelas das primeiras, que vinha de tudo. Vinha 2 pacotes de arroz, vinha, salvo erro, parece que era 4 pacotes de feijão, né? Não, 2 pacotes de feijão de 2 quilos, que seria 4 quilos. Vinha sardinha, tomate, latinha de tomate, latinha de extrato de tomate, latinha disso, e aquelas cestas grandes,
2 pacotes, 10 quilos de açúcar, 2 pacotes de açúcar. Irmão, um homem só, tinha que ser forte para levar aquele negócio. Era coisa grande mesmo. Nós levávamos em 2. E chegou esse irmão para nós e falou assim, irmão, o Senhor mandou que vocês, tocou em meu coração, para vocês levarem na casa, e deu um apelido, porque lá no Nordeste, irmão, cidade pequena, todo mundo conhece pelo apelido, dá um apelido lá numa pessoa e é aquilo lá, né? Que nem o Zé da Bicicletaria, né? Você não vai saber o nome dele, é Zé da Bicicletaria, mas é um exemplo. Mas, irmão, dá um nome, não, pode chamar ele, que hoje eu já não lembro mais o apelido, né? Que isso foi em 2001. Irmãos do céu, e nós tínhamos muitas visitas para fazer, e eram muitas cidades. E naquele momento, louvado seja Deus, mas irmão, não, todo mundo conhece, fala lá dele que todo mundo conhece. É uma cidade pequenininha, mas muito pequena, irmão, era uma travessia de pista, era muito pequena, menor que Vila, inclusive. Tá bom, colocamos lá, e nós fomos fazer visita, e rodamos todo aquele Nordeste, de cidade em cidade. A última cidade era essa. E nós tínhamos que voltar, isso já era domingo, 3 horas da manhã nós voltamos, 4 horas da manhã nós chegamos nessa cidade que é travessia, é caminho de nós vir embora. Aí nós paramos, falamos, mas irmão, e naquele tempo, irmão, nenhuma alma viva tinha. Você vê como era um povoado, todo mundo ia dormir. E nós chegamos lá, não tinha uma alma vivente na rua. E quem é que vai perguntar por um apelido de um irmão? Aí nós vimos um posto de gasolina bem fraquinho, bem frágil. E fomos até lá e falamos com o frentista também não soube. Isso já era 4 horas da manhã, um pouco antes, era 3h40 mais ou menos da manhã. E aquele frentista também não sabia, e nós precisávamos voltar para São Paulo. E voltar para São Paulo, porque na segunda-feira os irmãos tinham que trabalhar. E voltamos. E estamos ali, nada. Aí saímos, paramos a van, tinha iluminação, mas as ruas eram tudo de terra. E falamos, aí um irmão falou assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos levar até Mirabela, lá os servos de Deus, os diáconos, traz para esses irmãos, para esse irmão. Aí o outro irmão falou, não, irmão, se o irmão disse para entregar, é porque Deus mandou nós entregar, nós vamos entregar. Mas, irmão, ninguém sabe, nós precisamos voltar para São Paulo, e ninguém sabe, os servos traz para cá. Aí um dos irmãos desceu da van, irmão, bem na comunhão, e começou a andar a pé, isso já era quase 4 horas da manhã. Começou a andar a pé, e quando... O que restou para nós? Engatar a primeira da van e seguir ele. E ele entrou numa ruazinha, tudo estrada de chão. Entrou numa rua, entrou na outra, aí que ele viu uma casa com uma luz acesa. Todas estavam apagadas. Uma casa com a luz acesa. Ele... Na hora, mas assim, vou dizer assim, coisa de, acho que menos de 1 minuto, a porta abriu. Nem perguntou quem é. A porta abriu. E o irmão falou, aqui é a casa, fulano. É aqui, irmão, a paz de Deus, irmão. Eles, o casal, amém. Irmãos, por favor, entra. E nós entramos, irmãos. E nós levamos aquelas 2 cestas básicas, enorme. E falou, irmão, isso aqui foi Deus que preparou. Mas queremos te pedir perdão, porque nós somos ensinados não perturbar as pessoas de madrugada, mas nós temos que viajar, temos que estar trabalhando amanhã cedinho, 7 horas todo mundo tem que estar no seu trabalho, e nós tínhamos que entregar isso para a irmã. Ela, vocês perdoam, irmão? Perdoa, irmã. A irmã falou assim, não, irmão, preciso te contar a obra. Acontece que ontem, a meio-dia, foi a minha última refeição para dar para os meus filhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tudo dentro desta palavra, viu, irmãos? Ela falou assim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Naquela época, irmão, eu lembro, um trabalho deles, uma diária de trabalho dele, quando tinha serviço, era R$3. Era R$3 o trabalho dele, a jornada deles. E ela falou, Senhor, tu sabes que o meu esposo não tem emprego. Meus filhos, Senhor, vão estar com fome e não tenho a janta.
tenha misericórdia, envia os teus anjos, Senhor, envia os seus anjos à minha casa. E aí ela deu a refeição, à tarde ela orou de novo, depois ela orou mais vezes, aí à noite ela foi congregar. E Deus, usando do seu servo na palavra, diz assim: irmã, o Senhor manda te dizer, hoje à tarde você orou dizendo que não tem nada mais de dar comida, porque a última refeição foi ao meio-dia. E você clamou a tarde todinha e orou a minha todo dia. O Senhor manda te dizer, nesta madrugada, amanhã, antes que o sol nasça, nesta madrugada, o Senhor vai suprir a tua necessidade. Irmãos, nós somos testemunho, eu sou testemunho. Eu olhei no relógio 4 horas da manhã, antes que o sol nascesse, as 2 cestas básicas nós entregamos em nome de Jesus para aquela família. Cesta básica, irmão, não é essa cesta de hoje não, tá? São aquelas senhoras cestas básicas. Só faltava ter carne lá dentro, de tanta fartura que era. E aí, irmão, vocês imaginam como foi a festa, né? Cumpriu na vida dela, cumpriu na nossa vida e estamos dando glória a Deus. Então, dentro desta palavra, senti de contar esse testemunho para vocês, para que vocês foquem, não foque nas suas necessidades, não foque no desespero, na falta de alguma coisa. Foca em Jesus Cristo que está na tua vida. Ele pode mudar todas as coisas na nossa vida. Ele pode entrar no coração de uma pessoa para te ajudar, ele pode mandar alguém na tua casa para te ajudar, ele pode enviar anjos do céu para entrar na tua casa, para fazer milagres, as obras. Por que milagre? Porque Cristo faz, ele manda, dá uma ordem e vem e faz. Ele pode, glória ao nome do Senhor. Se você focar em Cristo, você focar nas coisas que você tem. O que o crente tem hoje, igreja? O que o crente tem hoje? Eu vou responder por minha pessoa. E eu acredito que vocês vão responder pelas suas também. Eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho Ele na minha vida. Vocês têm Jesus Cristo na vida de vocês. Então foca nele, não foca nos problemas. Não faça igual os discípulos faziam. Olha que ensinamento que Jesus está dando para nós nos dias de hoje, e com Jesus deu também para eles naquele dia. E eles foram pela primeira vez. Nós estamos vendo isso muitas vezes, Deus fazendo obra. Então veja, cada um de nós temos que focar em Cristo Jesus. Pode faltar tudo na tua vida, mas não pode faltar Jesus, porque uma palavra dele faz ter tudo na tua vida. Uma palavra de Cristo muda o nosso cativeiro, muda a nossa vida, porque se você tem fé em Deus e disser tudo, dizer para esse monte, lança-te ao mar, e tudo que você disser no teu coração, sem duvidar do que está falando, vai ter, vai conceder. Então, igreja, o nosso Senhor está nos ensinando que nós devemos ter fé nele. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Jesus não comprou as nossas almas pelo seu sangue? Comprou. Se ele comprou as nossas almas pelo seu sangue, e ele é o pastor das ovelhas, que somos nós, vai ter necessidades? Ele vai deixar nós perecer? Ele vai deixar nós morrermos? Ele vai nos deixar confundido e envergonhado? Não. Vamos ver isso em João, no capítulo 10. Vamos lá? Vamos ver em João, capítulo 10. Olha aqui, ó. Vamos confirmar essa palavra no livro de João. Irmãos, vocês estão entendendo que tudo que Deus dá graça está falando dentro da Bíblia, da palavra de Deus? Então, meus amados, ficam firmes. João, capítulo 10, versículo... Glória ao nome do Senhor. Veja aqui, ó. Olha aqui. Versículo 27. João, Santo Evangelho por João, capítulo 10, versículo 27. Jesus estava falando para aqueles judeus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Agora vamos ver o que Jesus vai dar para as ovelhas. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, quer dizer, nunca vão morrer. E ninguém as arrebatará da minha mão, quer dizer, ninguém vai tirar nós das mãos dele.
Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, nós estamos nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus. Irmandade, presta bem atenção nisso. O Senhor Jesus disse que conhece nós. E ele diz que nós ouvimos a voz dele. Ouvir a voz dele é obedecer ele, é dar ouvido ao que ele fala e faz o que ele manda. Isso é dar a voz. E nós seguimos ele, vocês seguem eles. Você segue o Senhor Jesus. E ele nos deu a vida eterna, é nosso, ele deu nós. E que vida eterna é essa? Ele mesmo, ele deu a ele mesmo para nós, ele é vida eterna. Deus é vida eterna. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com isso ele prometeu que nós não vamos morrer, nós não vamos perecer. E ninguém vai tirar nós das mãos dele. Você se sente nas mãos de Jesus Cristo ou não? Você se sente na mão de Deus? Eu me sinto, irmãos. Agora, se nós estamos nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus, significa que nós temos uma intimidade com ele. E ele também tem intimidade com nós. Vamos dizer materialmente para vocês entenderem? Eu vou pegar um exemplo, um animalzinho, tá bom? Pegar um animalzinho. Uma calopsita, vamos pegar uma calopsita, um papagaio, até um cachorro, mas pega uma calopsita. A calopsita é tão pequenininha que você pega na mão, não é? E você vai passando a mãozinha, né? Ela sente aquele carinho, ela começa a ser dócil, ela vem aqui e fica querendo te beijar com o biquinho dela, e você mima ela, você dá comida, ela não precisa nem sair do lugar, você vai lá e põe a comida para ela, você dá água, você dá alguma coisa, você está comendo uma fruta, uma maçãzinha, você dá para ela arrozinho ali, ela vai lá e dá com o biquinho lá. Então, ela está nas tuas mãos. E se vier um gato, se vier um predador, a primeira coisa que você vai fazer é pôr as suas mãos e cobrir ela, para que ela não voe desesperada, porque vai dar medo nela, e ela não voe, você vem a proteção, você põe as duas mãos sobre ela, ela não vai escapar da tua mão, e você vai tentar espantar o gato para que ele não se aproxime, porque ele tem que te enfrentar para ele alcançar a calopsita, e o gato não vai fazer isso. Irmão, você acha que o diabo e os demônios vão enfrentar Deus para tirar você das mãos de Deus? Você acha que ele vai fazer isso? Glória a Deus. Irmã Luciene de Bezerro, Deus te abençoe. Você está entendendo? Eu estou vendo que a irmã Marluz está entendendo também, a irmã Ângela, é o que eu estou vendo aqui, né? A irmã Estelita, os demais eu não consigo enxergar, a irmã Maria Helena, os demais estão fechados, eu não consigo. Mas pelas expressões dos vossos rostos, eu fico feliz e glorifico a Deus que vocês estão entendendo, que vocês estão compreendendo. Nós somos isso, irmão, nós somos essas ovelhinhas nas mãos de Jesus, nas mãos dele, entendeu? E como é que vamos, pelo medo, nós não vamos fugir, porque ele já vem com uma mão protetora para segurar o teu medo, para que você não saia, né, irmã Dani? Deus te abençoe, de Guarulhos. Que você não saia das mãos dele. Então, ele tem controle total na vida nossa. Irmãos, ande pela fé, confia em Deus, confie em Jesus. Irmandade que está lá no YouTube, eu não consigo, claro, ver os rostos de vocês, mas vocês podem ter certeza que o Senhor Jesus está vendo o rosto de vocês, que o Senhor Jesus está vendo vocês balançando a cabeça, entendendo a mensagem, não de um irmão Júlio, o servo de Deus, um pregador que está dizendo aqui, mas sim Cristo pela palavra que eu estou usando, que Deus está usando de mim para transmitir a vocês, mas o que é? O conteúdo, a palavra de Deus. Entendeu, meus amados? Como eu também, eu estou nas mãos do Senhor igual vocês, e se eu tiver medo, algum momento da minha vida, ele põe a mão, as duas mãos, para não sair das mãos dele. Mas quem é o inimigo que vai chegar perto de Deus? Quem, irmãos? Oh, glória a Jesus! Vocês entenderam bem, né, meus amados? Assim somos nós, queridos. Assim é cada um de vocês. Então, não foca os seus olhos nos seus problemas. Foca os seus olhos em Jesus na tua vida. Ele resolve esse problema de vocês. Quando ele vê que vocês confiam nele, que vocês têm esperança nele, mas está demorando muito. Não, continua com a fé. Uma hora isso vai acabar.
E quando acabar, a vitória é bem maior, mas muito grande. Quanto maior é a prova, maior vai ser a vitória. Quanto mais luta, mais guerra você vence. Não é assim? Quanto tempo que você mais luta, são sinais que você está vencendo os seus adversários. É luta. E nessa luta nós temos o nosso Senhor Jesus, que está conosco. Louvado seja Deus. Voltemos para o Marcos, então. Vamos voltar ao Evangelho. Aqui no capítulo 6, nós vamos voltar aqui. Então, vocês viram aqui que no versículo 42, eles comeram, ficaram fartos, ficaram alimentados materialmente, né, irmãos? Deus pode fazer isso na vida de cada um. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, confie em Deus. Quando vocês fizerem a compra da vossa casa, agradeça a Deus pelo alimento que está entrando dentro da casa de vocês. Glória a Deus. As roupas, tudo isso agradeça a Deus. Você não comprou com o seu salário. Ah, comprei com o meu salário. Eu ganhei 30 dias, eu comprei. Mas foi Deus que te deu o emprego. Vai direto na fonte. Não pelo salário, mas por Deus te dá o salário para você. Te deu condições de você trabalhar, e te deu saúde para você trabalhar, e você teve o salário porque Deus te deu saúde. Adianta você ter um emprego e não ter saúde para trabalhar? Você ganha o salário? Não, não vai ganhar, porque não tem saúde para ir lá. Então, agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus pela força que você tem. Faça tudo que vier às tuas mãos enquanto você está vivo e tem força. E faça em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Então, queridos, vejam, nós temos que ter esta fé no Senhor, tá bom? Uma vez, irmãos, dentro dessa passagem, estava ali na Bahia, e isso foi em 2020, antes da Covid, foi em janeiro de 2020. Deus me deu a graça, nós estávamos na fazenda do meu tio, e nós íamos congregar em Tremedal, na congregação ali, na Bahia. E na fazenda, você sabe, tudo é escuro, né, irmão? Fazenda é escuro. De repente, saiu uma lua cheia. E na minha simplicidade, hoje eu tomo muito cuidado de falar. Estou falando de mim, a pessoa. Irmãos, Deus é tão bom, Ele nos ensina. Olha como a gente erra demais. E eu nunca imaginei que eu errava assim tanto. E a partir desse momento, eu estou me corrigindo muito. Porque eu lembro da voz de Deus. Foi assim. Nós íamos congregar, a lua despontou assim, bem no meio da mata, da serra, irmã, naquelas montanhas, ela despontou assim, e parecia um sol. Sabe a lua cheia, amarelona, parecendo aquele sol, você olha assim, parece que é um pouco de dia, bem assim, né? Como se fosse um eclipse, né? Mas aquela lua bem grande. E eu parei o carro e falei, Mara, olha que lua linda, olha o que eu falei, olha que lua linda, que lua maravilhosa. Eu vou pedir a Deus, com respeito a ti, para falar para a Irmandade o que o Senhor me ensinou, viu, meu Pai Celestial? E eu disse assim, a Mara me respondeu, é verdade, Júlio, é muito bonita mesmo. E eu parei, irmão, tirei foto dela, filmei ela, porque era muito bonita. Bom, e entrei dentro do carro e fui lá para a cidade e entrei na igreja. Quando eu dobrei os meus joelhos naquela oração, sabe aquela oração que você já chega na igreja e já faz a oração da comunhão? Eu dobrei o joelho e orei. Quando eu estava orando, Pai nosso que está no céu, a voz veio a mim e disse, sabe aquela lua que você glorificou a ela, dizendo que ela é bonita, linda? Fui eu que criei. Eu a criei. Só essa palavra que ele falou para mim. Irmão, por um bom entendedor, o que vocês entenderam? Pois é, a mesma coisa que eu entendi. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus me perdoa. Me arrepia, irmãos. Aleluia. Eu falei, em nome de Jesus Cristo me perdoa, Senhor. Eu pequei contra ti, porque eu glorifiquei uma lua, um astro, dizendo a ela que ela é linda, bonita. E eu esqueci, Senhor, porque foi o Senhor, o artista, o Senhor que a criou, foi o Senhor que fez a obra. Por ela estar bonita, foi a voz do Senhor que fez ela.
Oh, irmãos, a quem eu deveria ter glorificado? Eu deveria ter feito assim: Deus, meu Pai, graças te dou por ver esta lua que tu a criaste, e no resplendor dela é o poder da tua glória, Senhor. Esta era a forma correta. E eu já fui elogiar a beleza da lua. É tão comum as pessoas fazerem isso, né? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Deus teve piedade de me ensinar? Eu acredito que foi muita misericórdia. Hoje, então, quando eu vejo alguém, né? Ou eu vejo o sol, a lua, alguma coisa que está passando, eu já falo, Senhor, graças te dou, porque o que eu estou vendo é criação sua, a beleza sua. Hoje, quando olho para minha esposa, a beleza dela, tu és bela, mas o meu Criador fez você assim. A glória não é de Deus? E ela está sendo elogiada, mas a glória é de Deus, porque Deus a fez assim. Deus fez cada um de nós. Olha, irmão, é mínimo detalhe, mas o Senhor me repreendeu. Para ele, veja, irmãos, o que nós temos que entender agora? Tudo que nós vemos é criação dele. E a gente tem que mais agradecer ao Criador e não à criação, achando que a criação, elogiando. Elogia, pode elogiar sim, desde que o Criador seja glorificado. Oh, Senhor, eu lhe glorifico por ver esta lua tão bonita, porque foi o Senhor que a fez. Pronto, não é dela essa beleza. Ela é beleza, ela tá beleza porque foi Deus que a fez. Se Deus não a fez, ela nunca seria bonita. Entendeu? Nem vou falar isso aí, pelo amor de Deus. A nossa beleza, né? A nossa beleza, porque eu não sou bonito, não. É um modo de falar, né? Se nós somos assim, porque Deus fez nós assim. A nossa beleza veio do Criador. E sabia que somos nós mesmos que acaba denegrindo a nossa beleza? A gente, eu não sou bonita, não. E as mulheres têm mais esse problema, né? Irmãos, glorifica a Deus. Deus fez tão perfeito cada um. Às vezes, irmãos, a gente é tão fraco vendo as coisas menores. Mas, enfim, então, foi isso que Deus nos deu a graça de passar isso para vocês, como que Deus nos ajuda, nos ensina e vamos aprendendo todo mundo junto. Aqui em Marcos 16, Marcos 6, já no versículo 43, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E o 44, e os comeram. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Claro, irmãos, que vocês vão lembrar que em Mateus e Lucas ali, eles vão dizer que além das mulheres. Então, tinha senhores, né? Vamos lá, vamos entender aqui. Esses 12 cestos, irmão, é equivalente aos 12 discípulos. Cada um tinha um cesto, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse é como se fosse 12 cestos, como os 12 discípulos. E também se fala das 12 tribos de Israel. Então, essa passagem, ela tem sentido com o que Jesus fez por nós. E vemos também, irmãos, que cerca de 5.000 homens equivale ao número dos apóstolos, né? Nós estamos vendo, perdão, esses 5.000 homens, irmão, eles foram alimentados, aqui na palavra de Marcos está falando, e também é específica em Mateus, porque Mateus acrescentou. Eu quero que vocês abram aí no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 21. Vamos ver aqui. Nesse evangelho, Mateus é mais específico que Marcos. Marcos contou só os homens, mas Mateus, ele já foi mais específico. Olha aqui, ó. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, não tinha só homem. Havia mais, além das mulheres. Mas Marcos errou? Não, Marcos não errou, irmão.
Marcos contou 5.000 homens. Mateus foi mais específico. Entre os quadros evangélicos, irmão, Mateus, Marcos, Lucas e João, um é específico numa parte, outro é mais específico na outra. O Lucas, ele é mais detalhista ainda, tá entendendo? João já é muito espiritual. O livro de João, quando Deus nos der a graça de chegar no Evangelho de João, você vai ver que ele é muito mais espiritual. Coisas são maravilhosos, né? Então, nós vemos aqui, meus amados, que, glória ao nome do Senhor Jesus, isso indica que todos ali foram alimentados. Igreja, vocês creem que o Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, olha, os fiéis de Deus, os fiéis de Jesus, os fiéis do Senhor Jesus, glória ao nome de Deus, aqueles que andam com o Senhor Jesus, perece nas dificuldades? O que vocês acham? Perece ou não? Não, não perece. Não perece. Ele pode permitir uma necessidade na nossa vida, para ver qual é a nossa reação diante de Deus. Vamos ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem que Deus permite que aconteça isso na nossa vida só para experimentar. Abre no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Olha aqui, ó. Livro de Deuteronômio. Louvado seja Deus. No capítulo 8. No versículo 1, olha o que o Senhor fala aqui, ó. E todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entrareis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome. Está vendo como Deus permite nós passarmos um período de necessidade? Fome é necessidade ou não é? E deixou ter fome, e te sustentou com maná. Depois ele manda o maná do céu. E tu não o conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar... Por que Deus enviou o maná do céu? Tirou das mesas dos anjos, e você vai ver em Salmos, deve ser o Salmo 76, tirou das mesas dos poderosos para dar ao povo de Israel. Então, veja, irmãos, esse povo foi sustentado com maná, e nós, no dia de hoje, somos sustentados por Jesus Cristo, o pão vivo. Isso você vai encontrar em João capítulo 5. Jesus é o pão vivo para aqueles que creem. Aqui Deus está dizendo para eles que Deus permitiu eles terem fome, Deus permitiu eles serem humilhados, né? Para quê? Para ele dar a entender, para eles aprenderem, entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Lembra de Jesus, quando o diabo chegou para ele, quando ele teve fome? Jesus também não teve necessidade? Teve. Deus o permitiu. O Espírito Santo levou ele para o deserto justamente para ele ter fome mesmo, passar em jejum. Mas ele estava preparado para isso, porque nós temos que estar preparados, irmão. Se um dia vier um dia mal na nossa vida, né? E temos que estar preparados para passar esse dia também. Não ficar reclamando, ai meu Deus, se Deus não virar o meu cativeiro, eu não sirvo mais a ele. Não, não para com isso. Vamos ser mais maduro, né? O que aconteceu com ele aqui? Deus humilhou todo esse povo para fazer eles entender. Então, tem momento que Deus permite, irmãos, de nós padecer alguns momentos na nossa vida e para ver se você realmente vai buscar a Deus ou você... Porque o que nós vemos hoje em muitos crentes
Qualquer prova que dá nele, ele para de congregar, para de orar, para de glorificar a Deus, não quer mais falar de Deus, ele se sente um revoltadinho da vida. É isso. Aí Deus olha para um coração desse e fala, meu filho não aprendeu nada mesmo. Aí a pessoa pior, porque se afasta da luz, vai para as trevas, só quebra, me perdoa a expressão da palavra, acaba quebrando a cara, acaba tendo mais machucadura. Agora, quem é sábio? O Senhor permite passar pela prova. Muitos de nós não somos orgulhosos? Somos. Nós queremos ser o melhor um que o outro. Isso aí é a natureza humana. Ah, comigo é assim, eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou fulano de tal, doutor fulana, doutor não sei o quê, comigo é assim e acabou. Ah, tá bom, eu preciso colocar você na minha forma, a forma da humildade. Então, para ter humildade, tem que humilhar, irmão. Tem que humilhar para ser humilde. Aí vai lá e vai tirando uma coisa, vai tirando outra, vai arrebentando. Aí vai chegar um dado momento, Senhor, meu Deus, quem sou eu na tua presença, Senhor? Tenha piedade de mim. Ah, aprendeu. Está entendendo agora? Tô, Senhor. Então vamos virar o teu cativeiro. Você vai voltar no mesmo lugar, mas com um coração diferente. Acima de tudo, sou eu o teu Deus. Sou eu o teu pastor. E aí, que crente que vai dar? Um bom crente. Aprendeu a lição. Irmãos, tem pessoas que ela aprende a lição só no ouvir a palavra de Deus. Tem outras que aprende apanhando, porque não ouve a palavra de Deus. Então vai aprender apanhando. Quebrando... Ai, me perdoa a expressão da palavra, né, irmão? Por favor, me perdoe em nome de Jesus. Quebrando a cara. Os desobedientes só quebram a cara. Eu nunca vi um desobediente se dar bem diante de Deus, irmãos. Vocês já ouviram algum desobediente se dar bem diante de Deus? Não, só os obedientes. O que obedece são aqueles que dão ouvido à voz da palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas que estão ali em Apocalipse para as 7 igrejas. É essa, irmão. Essa é a finalidade. E o que nós aprendemos aqui hoje é isso. Tá bom? Cada um de vocês seja instruído pela palavra de Deus. Irmãos, hoje, a partir de hoje, aceita tudo que o Senhor pôr na mesa da tua vida espiritual. E se um dia o Senhor Deus quer te dar uma porção pouca, se contenta nessa porção pouca, e no outro dia ele quer aumentar a tua porção, alegra-te, mas não discuta com o Senhor, porque se nós entregamos a nossa vida para ele, nós temos um pastor que cuida de nós. E ele sabe cuidar de nós. O doente quando vai para o hospital, irmãos, está lá com uma enfermidade grave. Ou pode falar de, sei lá, de tantas enfermidades, pressão alta, ou então pode dizer diabetes, ou pode dizer um monte. Quando vai lá para o hospital, o que tem que fazer? Uma dieta alimentar. Está acostumado a comer churrasco, comer chocolate, comer um monte de coisa, corta tudo, dê só um arrozinho sem sal por causa da pressão, tira isso, tira aquilo, não pode comer isso, não pode. Aí vai falar, meu Deus do céu, o que eu estou comendo aqui? Pois é, precisa consertar você. Você abusou demais, então agora vamos medicar você. E aí o caboclo passa lá, e passa tanto tempo, e meu Deus, que comida! Mas quando sara, agora está liberado para comer, mas coma com entendimento, não seja guloso não. Toma cuidado. Aí, irmão, aprendeu, né? Deu a entender? Pois é, Jesus faz isso com nós, Deus faz isso. Ele nos humilha, ele nos faz entrar na forma dele e vai ver se o nosso coração, Senhor, eu estou enfermo, eu estou com problema, mas tu estás comigo. Senhor, me ajuda a sair desse vendaval. Eu estou como seus discípulos lá no meio do mar e dentro desse barco, mas esse barco está balançando todo, Senhor. Parece que eu vou morrer. Eu estou com uma enfermidade que eu vou morrer, Senhor. Os médicos falaram que já não tem mais o que fazer comigo. Já perdi toda a esperança. Os médicos perderam a esperança. Mas eu ainda não, Senhor. Eu tenho Ti. O Senhor está comigo. Senhor, se é para honra e glória ao Teu nome, me liberta para que eu seja uma pessoa
para falar de Cristo e como o Senhor tem poder para libertar. Se eu for útil nessa terra para glorificar o teu nome ainda, cura-me em nome de Jesus. E se eu já está na hora de eu subir para a glória, eu não perdi. Essa enfermidade não me derrotou, embora que possa me levar para a sepultura, mas não vai me reter na sepultura, porque eu sou de Jesus Cristo. Meu Deus, Deus está olhando tudo isso dentro do teu coração. Você está confessando para Ele? Aí ele falou, oh, meu filho, vai lá, faz uma obra na vida dessa mulher, faz uma obra na vida desse homem, porque ele tem confiança em nós mesmos. Aí, de repente, o senhor fala, pronto, você disse que você vai ser uma carta viva para anunciar o meu nome para o povo que eu fiz isso com você? Então, seja liberto e vai e põe-te a caminho, porque eu quero salvar almas e preciso de vocês na terra para anunciar o meu nome. E aí, pronto, Deus vai trabalhando. Deu para todos entenderem? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Irmãos, então é tudo isso que Deus nos dá nesta manhã. Hoje nós paramos por aqui, nós vamos continuar a parte 4, né? Deus está dando a graça de dividir, irmãos, em poucos parágrafos. Por quê? Para dar uma explicação mais ampla, para entender. Porque se a gente lê muito rápido, não vai ter tempo, tomaria muitas horas e ia cansar, e nós não vamos fazer assim. Então, vamos dividir sobre partes e partes, e assim todos vão entendendo direitinho o que Deus dá a graça. Que Deus abençoe a todos, e o nome de Deus louvado, irmãos. Amém. Deixa eu abrir para todos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo. Alegria. Glória a Deus. Amém. E assim, Glória a Deus. Glória a Deus.